questão sobre a possibilidade de decisão pelos tribunais inferiores ou de segundo grau e o próprio Superior Tribunal de Justiça, sobre tema cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida em sede de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Se tratasse da minha atuação já no âmbito da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eu diria que ela se encerraria já no início, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental, no RE 963, 997, Rio Grande do Sul, relator ministro Edson Fachin, em que consta da emenda produzida pelo presidente relator o seguinte: a suspensão de processamento prevista no parágrafo 5º do artigo 1035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discrecionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No mesmo sentido, a decisão também do plenário do Supremo Tribunal Federal, no segundo agravo regimental, na ACO 2917, Pará, relator ministro Luiz Fux, em que no que interessa a emenda está assim redigida. A suspensão de processos decorrente do reconhecimento da repercussão geral de determinado tema constitucional, artigo 1035, parágrafo 5º do CPC 2015, não é de aplicação obrigatória aos feitos de competência originária desta Corte, ou seja, nem internamente. Então, se, como eu disse, estivéssemos no âmbito judicial, o assunto estaria encerrado ao aplicar uma sistemática que se tenta adotar de uma maior valorização da jurisprudência ou um sistema de precedente. Mas nós estamos em sede de um exame científico, né? E muito mais do que resposta, eu acho que está exatamente a problematização adequada como forma de refletir ou de se buscar respostas, né? Então, com isso, eu não encerro aqui, doutora Maria Juliana. Muito bem, eu acho que é importante fazermos aí um breve retrospecto sobre como foi a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede recursal ou de controle difuso de constitucionalidade. Antes de 1988, não havia o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal conhecia de recurso extraordinário também quando houvesse uma pretensa violação do ordenamento jurídico infraconstitucional. E aí era requisito para a admissibilidade do recurso extraordinário nessa hipótese a chamada arguição de relevância da questão federal. A situação da repercussão geral que nós temos aqui como uma questão que poderia determinar o sobrestamento de processo que trata no mesmo tempo, em algum momento até se chegou a dizer que seria uma reedição da arguição de relevância. Mas o fato é que nós estamos aqui cuidando de recurso extraordinário hoje, não havendo mais a competência do Supremo Tribunal Federal para a interpretação do ordenamento infraconstitucional de questões constitucionais. Ou seja, a emenda 45 de 2004 trouxe, na verdade, um filtro para o Supremo para que ele pudesse, de alguma forma, selecionar aqueles recursos extraordinários que trouxessem requisito uma pretensa violação ou interpretação de disposições da Constituição, mas que tivesse o quê? Uma repercussão que transcendesse os limites subjetivos daquela demanda no qual foi interposto o recurso extraordinário. E, portanto, há o conceito repercussão geral. Muitas vezes, matéria tributária, o que nós temos na prática é a multiplicidade de ações.
E isso porque a primeira solução aventada pelo Constituinte de 88, que eram as ações coletivas, elas não terem dado uma resposta satisfatória nessas relações jurídicas. E a própria ação civil pública, praticamente, né, que em muitos campos pôde ser uma solução, né, mais geral, isso não foi possível. E a reprodução, portanto, de um número muito grande de ações, e nós temos aí facilmente condições de refletir que, bom ou mal, o que nós temos é uma Constituição extremamente detalhista em muitos campos. E no campo, né, tributário, é muito difícil excluirmos de antemão a possibilidade de que uma questão possa chegar ao Supremo Tribunal Federal. E temos visto isso, inclusive, na prática, com mais um complicador, em que um sistema de precedentes, em que 2 tribunais superiores podem editar precedentes obrigatórios com vinculação para as instâncias inferiores. Então, em muitas situações, o Supremo Tribunal Federal diz: não, a violação ao texto constitucional é apenas reflexo. Ele está sinalizando que aquela questão é infraconstitucional e que o Superior Tribunal de Justiça poderá decidir aquela questão sobre a sistemática de recurso repetitivo e dar uma solução que deverá ser observada pelas instâncias inferiores. E isso nós já vimos em várias situações. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, decide, aplica a sistemática de recurso repetitivo e depois o Supremo Tribunal Federal revê o seu entendimento, diz: não, reconhece a repercussão geral, afeta para a decisão com efeito vinculante. E não é rara a situação em que a decisão conflita com aquele entendimento que foi adotado no tema afetado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, a sistemática de precedentes em que, assim, nós buscamos como forma de dar uma maior funcionalidade, uma coerência ao sistema de justiça, tem, em alguns casos, gerado efeito, eu diria que até contrário. Exatamente porque o direcionamento com a força vinculante para todos os órgãos jurisdicionais inferiores causa um volume de decisões muito grande, né? Nós temos aí uma situação que até abordei no ano passado, que era aquela questão da incidência do IPI na importação de veículo para uso próprio por particulares. Havia jurisprudência de turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não era devido. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento adotado sobre a sistemática de recurso repetitivo e depois um recurso extraordinário afetado ao plenário com repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal entendeu de forma diferente, no sentido de que era devido, né? Esse é o quadro que nós temos, né? Com relação à repercussão geral, a própria emenda 45 a incluiu como um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Só que naquele momento, a forma de atribuir um efeito vinculante ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle difuso era via súmula vinculante, e não através da decisão isolada de um único RE. A repercussão geral era requisito de admissibilidade, ou seja, então, para que um recurso extraordinário fosse conhecido, ele deveria ter uma repercussão para além dos limites, né, da esfera jurídica das partes que demandavam naquele processo. Havendo reiterada decisão naquele sentido e justificado pela multiplicidade de outras ações sobre o mesmo tema, a Constituição, alterada pela emenda 45, permitiu que o Supremo Tribunal Federal pudesse
aprovar ou editar súmulas vinculantes. Estas, sim, com o poder de vincular as instâncias inferiores, exemplo do que já havia previsão do controle concentrado. Então, o que nós temos aí de mudança, e aí veio essa mudança via alteração da legislação infraconstitucional, foi praticamente atribuir ao recurso extraordinário e, portanto, controle difuso, o mesmo efeito na prática do controle concentrado. E aí um aspecto que eu acho que precisamos atentar é que, como a repercussão geral é um requisito de admissibilidade, ele tem que ser apreciado previamente, para que o recurso extraordinário seja conhecido. Então, nesse momento, por incrível que pareça, antes que se decida o mérito, já ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que aquela decisão vai vincular todas as instâncias. O primeiro processo no qual foi exercido esse controle de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal foi um recurso extraordinário que tratava sobre aquela questão dos juros moratórios entre a conta e a expedição do precatório ou requisitório de pagamento, né? Nós tínhamos uma interpretação no âmbito do Supremo, né, no sentido de que uma determinada decisão do plenário que tratava do tema deveria ser interpretada como uma isenção dos juros desde o momento da conta. Nós todos sabemos que da conta até a expedição do precatório pode-se ter um tempo muito longo, né? E o debate foi feito de uma forma como ainda era o primeiro caso. A ministra Helen Grace era a presidente do Supremo Tribunal Federal e, antes mesmo da distribuição, convocou uma sessão e submeteu ao plenário, dizendo que, como tem decisões recentes indicando a solução do tema por uma decisão anterior do plenário, era para se reconhecer a repercussão geral e determinar que as instâncias inferiores observassem mais, o que era, não distribuiriam os recursos extraordinários pendentes e seriam devolvidos aos tribunais de origem. Por incrível que pareça, nessa sessão plenária presencial, não virtual, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi de que, primeiro, aquela decisão do plenário do Supremo, que muitos ministros estavam entendendo que isentariam a Fazenda do pagamento de juros de morte desde a conta, na verdade ela tratava de um outro período, que era o período da inscrição da requisição até o término do exercício seguinte destinado ao pagamento. E, em razão disso, foi editada a súmula vinculante 17, que tratava exatamente desse tema, exatamente desse sentido, e foi distribuído ao ministro Marco Aurélio esse recurso extraordinário. Muito bem. Esse recurso extraordinário, eu acho que ele permaneceu pendente de julgamento, não faz muito tempo que ele foi julgado, quase uns 10 anos. Quase uns 10 anos. E, assim, é muito, mas a situação do Supremo Tribunal Federal, nós todos vemos na prática, até pelos noticiários, há uma sobrecarga muito grande. Essa é a realidade. Recentemente nós tivemos, sobre o mesmo tema, ainda não mais juros de mora, mas sobre a sistemática de atualização monetária dos débitos da Fazenda, decorrentes de condenações judiciais. Foi aviada uma ação direta, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Vamos para o final, né? Vamos para o final. E o relator era o ministro Aires Brito, e ele, inclusive, usou uma expressão. Então, o que estava se questionando era o dispositivo introduzido por aquela chamada, acho que era PEC 62, que chamaram aí PEC do calote e tal, e que tinha sido aplicada a TR como índice de atualização monetária, né? Salvo engano, era o parágrafo 10 do artigo 100 da Constituição. Muito bem, o ministro Aires Brito, relator
originário dessa ADI, ele diz, como ao artigo, acho que 4º F, se a memória não me falha, da Lei 94/97, com alteração da 11.960, tinha a mesma inconstitucionalidade, então se declarava a inconstitucionalidade para arrastamento. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou, né, decidiu um RESP com base nessa decisão, e depois o Supremo Tribunal Federal voltou atrás e disse, não, a 11.960 era uma outra questão e não foi alcançada pela ação na ação direta. Muito bem, isso se estendeu por muito tempo. A minha pergunta é a seguinte, se nós tivéssemos um sobrestamento automático dos processos em que aquele tema estivesse ventilado, nesses dois casos, nós paralisaríamos totalmente qualquer ação em que tivesse condenação da fazenda. Então, muito embora a previsão do Código do Processo Civil de 2015, no tocante aos processos em que haja o reconhecimento da repercussão geral, é de que o relator deverá, né, determinar o sobrestamento dos processos em que tenha havido o reconhecimento da repercussão geral, e esses dois julgados que eu mencionei logo no início afastam uma interpretação em que essa consequência seria automática do reconhecimento da repercussão geral, ficando restrita apenas àqueles processos em que há recurso extraordinário pendente, estejam eles no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal ou no âmbito dos tribunais, ou do Superior Tribunal de Justiça ou dos tribunais de segundo grau. Em que fase? Na fase da admissibilidade do recurso extraordinário. Então, esses processos ficam aguardando a decisão daquele processo eleito como paradigma, e se a decisão recorrida desse processo estiver em conformidade com a decisão que venha a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal, transita em julgado. Se estiver em conflito, qual é a solução? Retorna para o órgão julgador para o exercício do juízo de adequação ou retratação. No caso dos processos que ainda não estão nessa fase, e do ponto de vista da duração razoável do processo, o que nós precisamos ver é que o objeto dos julgamentos são completamente diferentes. No segundo grau, instância ordinária, decide-se fatos, as questões de fato precisam ser apreciadas, né? Pode ser que, embora a discussão de fundo envolva aquele tema, mas se resolve pelo acolhimento de uma prejudicial, uma decadência, uma prescrição, né? E, portanto, do ponto de vista de duração razoável do processo, essa solução encontrada pelo Supremo Tribunal Federal e que está amplamente também adotada em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a meu ver, é a que mais condiz com a realidade até de tempo em que os processos em que há repercussão geral estão sendo julgados. O próprio Código diz que os processos afetados deverão ser julgados em um ano, né? Há entendimento já em tribunal de segundo grau. No âmbito da primeira região, eu não me recordo de já ter visto algum julgamento nesse sentido, mas já vi de outros regionais, de que, mesmo naquelas hipóteses em que o relator tenha determinado o sobrestamento, se transcorrer o prazo de um ano, se não houver renovação, não haveria mais o óbice para o julgamento, né? Então, são questões que estão sendo suscitadas pela realidade, né, de uma demora. Eu me lembro de ver, na época, o ministro Nelson Jobim, presidente do Supremo Tribunal Federal, na época em que foi editada a emenda 45, dizendo que aquilo era uma forma de organizar a atuação do Supremo, em que ele escolheria o que o Supremo iria julgar para o ano, né? Então, e o resto transitaria em julgado. O que nós estamos vendo na prática, efetivamente, não é isso. Eu gostaria apenas, como
Na verdade, eu já, de início, eu disse que não tinha o propósito de fazer uma resposta, né? Porque eu acho que a resposta à questão do ponto de vista jurisdicional já existe, mas muito se invocou como uma das necessidades de um sistema de precedente a impossibilidade de um Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, decidir de uma forma e o juiz de primeiro grau conseguir continuar decidindo de outra forma. E isso escandalizava um observador ou externo de outra área, um empresário, um economista, ou mesmo um jurista de outro país. Muito bem, nós adotamos um sistema de precedentes e hoje o que nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal decide de uma forma, com vinculação, e alguns dos seus ministros continuam decidindo de outra forma. Ou seja, isso é mais ou menos grave do que o que nós tínhamos antes. Então, sistema de precedentes é cultura. Não adianta impor por lei. Não adianta impor por lei. Se no sistema do common law nós temos isso sedimentado, isso não foi baixado por decreto. E nós temos ainda uma crença de que a lei vai solucionar as deficiências culturais nossas, né? Então, senhores, eu peço desculpa pelo excesso, a presidente, né? E acho que mais foi de compartilhar algumas reflexões, algumas dúvidas, né? Espero que de alguma forma sejam úteis aos senhores. Muito obrigado.